Bem-vindo, alunos, a mais uma aula do nosso curso de Bioquímica. Eu me chamo Patrick Gomes e na aula de hoje a gente vai falar sobre gliconeogênese, um processo metabólico belíssimo de conversão de moléculas aglicanas em glicose. Então pega aí a tua caneta, o teu papel, o teu lápis, pega teu café que hoje tu vai aprender tudo sobre gliconeogênese, beleza? O primeiro passo para você aprender o processo de gliconeogênese é você lembrar do que foi abordado nas últimas 3 aulas. Eu falei sobre a glicólise, eu falei sobre o ciclo de Krebs e eu falei sobre a cadeia respiratória. Ou seja, eu falei sobre respiração celular, que é o processo de utilização de glicose para a produção de ATP. Então aqui nessa imagem você vê a glicólise, nessa outra imagem aqui você vê o ciclo de Krebs e nessa outra imagem aqui você vê a cadeia respiratória. E tu lembra que eu te expliquei que o que acontece literalmente é a extração de carbono e oxigênio da molécula de glicose formando dióxido de carbono e o hidrogênio vai ser utilizado para poder participar da cadeia respiratória, produzindo muitos ATPs. Na gliconeogênese, literalmente o que ocorre é o oposto da respiração celular. Pronto, é literalmente isso, galera. Enquanto na respiração celular a molécula de glicose está sendo gradativamente quebrada, na glicólise acontece o oposto. A cada reação a glicose vai sendo formada. E literalmente é isso que acontece no processo de glicogenólise. Entretanto, a gente vai estar aí aprofundando mais essa temática, conhecendo algumas reações e, claro, também alguns tipos de características que acontecem com o processo de gliconeogênese. Ok? Então, nessa primeira imagem que eu compartilho com vocês, que inclusive sugiro que você depois dê um pause aí e anote, eu sintetizo muito bem alguns pontos. O primeiro deles é o conceito geral de gliconeogênese, que é o seguinte: a gliconeogênese ou neoglicogênese ou ainda neoglucogênese, nome dizinho difícil, viu? É formação de novo açúcar. É a rota pela qual é produzida glicose a partir de compostos aglicanos, ou seja, compostos que não são açúcares, ou no caso também eu posso chamar de compostos que não são carboidrato. É interessante que você saiba que a glicogenólise ela acontece a partir de alguns precursores, que podem ser o glicerol. Para quem não lembra, o glicerol está na composição do triglicerídeo. Triglicerídeo que é feito de ácido graxo e glicerol. Tem um processo chamado de lipogênese, onde quebra aí, por exemplo, essa gordura e libera o glicerol e libera o ácido graxo. Enquanto o ácido graxo vai ser utilizado, por exemplo, para produzir ATP na beta-oxidação, o glicerol ele acaba sendo utilizado, ele pode ser utilizado como sendo um precursor do processo de gliconeogênese, ou seja, vai acontecer alguma reação aí que esse cara vai se tornar uma molécula de glicose. A mesma coisa acontece com os aminoácidos. O seu corpo ele não estoca aminoácido não, tá? Aminoácido tem que estar formando proteína, alguns aminoácidos não são até hormônios, mas dependendo da necessidade metabólica, o seu corpo pode pegar esses aminoácidos e converter eles em moléculas de glicose, tá? Isso tem uma exceção. A gente tira aí a leucina e a lisina, que não são precursores de processo de gliconeogênese, e esses aminoácidos surgem a partir da degradação endógena, por exemplo. E por fim, eu também tenho como um principal precursor de gliconeogênese, que é o lactato, que é formado na fermentação lática, lá pelos músculos. O músculo faz a fermentação, que literalmente é uma etapa de glicólise, produziu lá seus ATPs, entretanto, aquele piruvato que não entrou dentro da mitocôndria para poder
executar o processo de ciclo de Krebs, esse piruvato acaba sendo convertido, por exemplo, em lactato. E esse lactato, mano, ele pode entrar numa via de gliconeogênese e acabar sendo formado glicose a partir dele, tá? Então, lactato formado inclusive em células que não têm mitocôndria. Se você olhar aqui para essa imagem, você vai ver aqui o processo de respiração celular, onde você vê aqui a glicólise e você vê o ciclo de Krebs. Então, o que é que acontece? Esses compostos aqui, eles acabam sendo convertidos em compostos intermediários do processo de respiração celular. Na aula sobre a glicólise e o ciclo de Krebs, eu abordei as 10 reações da glicólise e abordei as 8 reações, 9 reações ou melhor, do ciclo de Krebs. E você viu que vários componentes foram formados. Então, o que é que vai acontecer aqui? Reações irão fazer com que esses componentes aqui, como glicerol, aminoácidos e lactato, acabem entrando nessas vias que no caso não seriam vias de degradação, como acontece na glicólise, e sim vias de formação, via que eu vou chamar aqui vias de gliconeogênese. Tudo bem? Então aqui eu tenho o lactato, que se torna piruvato, que por sua vez vai entrar dentro de reações que acontecem dentro da mitocôndria e vai se tornar o fosfenolpiruvato para poder voltar a se tornar uma molécula de glicose. Eu tenho aqui, por exemplo, aminoácidos que entram dentro da via da glicólise propriamente dita, sendo também convertida em algum composto intermediário. Eu também tenho os triglicerídeos, que também entram dentro de processos metabólicos de retorno de molécula de glicose, ou seja, ele acaba entrando, se tornando um composto intermediário do processo de respiração celular a nível de glicólise. Então é bem provável que aqui você vá perceber que o que ocorre na gliconeogênese é o oposto do que acontece na glicólise. Caso você tenha assistido, tenha feito um mapa mental sobre a primeira aula do processo de respiração celular, que foi sobre a glicólise, você percebeu que eu coloquei nome de várias enzimas e vários compostos que são formados. Tu vai perceber aqui que vai ter vários compostos que você viu na aula sobre respiração celular a nível de glicólise que vão estar aqui envolvidos, tá? A gliconeogênese ocorre em animais, plantas, fungos e micro-organismos. É bom você anotar isso. Então eu tenho aqui alguns precursores como o lactato, o piruvato, o glicerol e aminoácidos. E um detalhe importante que tecidos gliconeogênicos, tá? Você vai ter o fígado, que é um dos órgãos que executam principalmente o processo de gliconeogênese, e também o córtex renal. Olha que interessante, o córtex renal também faz o processo de gliconeogênese. Tudo bem? Aqui, gente, eu coloco uma ilustração do que ocorre no processo de gliconeogênese, por exemplo, a partir do glicerol. Uma visão bem simples. Glicerol, que está na composição dos triglicerídeos, tudo bem? Então, olha só, aonde é que vai acontecer esse processo? Tecidos gliconeogênicos, fígado e córtex renal, como eu falei, e até o intestino delgado. Naquela outra imagem eu não tinha citado o intestino delgado, mas ele também pode executar o processo de gliconeogênese, tá? Ocorre sempre no citossol e existe um compartilhamento de enzimas da glicólise. Então, literalmente, o processo vai estar acontecendo em tese lá no citoplasma, seguindo vias contrárias do que aconteceu com o processo de glicólise. Só que aqui nesse exemplo, quando ele coloca que acontece só no citoplasma, ele está se referindo com relação ao precursor glicerol, que é o que não vai acontecer, por exemplo, com o lactato, que vai passar por uma via dentro da mitocôndria. Então, olha só em tese o que é que pode acontecer. Eu tenho aqui a molécula de glicerol, que acaba por intermédio da catalisação da enzima glicerol quinase
acaba recebendo um fosfato da molécula de ATP, se tornando em glicerol 3-fosfato. É bem provável que você lembre que esse componente foi mencionado em uma das reações da glicólise. Em seguida, um NAD é removido. Aconteceu também aqui a liberação de dióxido de carbono. Um NAD é removido, é reduzido, ou melhor, o hidrogênio acaba sendo liberado e o NADH é formado. Essa reação aqui ela é catalisada pela enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase e forma o dihidroxicetona fosfato, que é um dos componentes que, inclusive, eu falei até que lá por volta da quarta reação, o dihidroxicetona é formado. Então, perceba que esse dihidroxicetona foi formado e vai ser formado outro composto que é bem conhecido da glicólise até se tornar glicose 6-fosfato e, consequentemente, se tornar a molécula de glicose. Interessante que a gliconeogênese, ela acontece em tecidos que tem grande necessidade de armazenamento, como por exemplo o fígado. Eu vou estar ilustrando isso aqui para vocês em uma imagem daqui a pouco, tá? Outra coisa importante é que no processo no metabolismo como um todo, existem reações reversíveis e reações irreversíveis. O que é que isso quer dizer? Que nas reações que são reversíveis, existe um compartilhamento, por exemplo, de enzimas. As mesmas enzimas estão atuando no mesmo processo. Nas reações irreversíveis, irão existir participação de enzimas específicas para possibilitar a modificação daquele composto em outro componente, tá? Então, 3 reações são irreversíveis, ou seja, com enzimas diferentes, tá? Então, aqui você vê nessa imagem aqui em vermelho, 1, 2, 3. Então, 3 reações aqui, por exemplo, em comparação, claro, com a gliconeogênese, 3 reações irão ter enzimas diferentes. Quando eu falo enzimas diferentes, é o seguinte: a mesma reação vai estar acontecendo, só que seguindo uma via é uma enzima, seguindo a via contrária é outra enzima. Então, por exemplo, ó, glicose, a primeira é a glicose em glicose 6-fosfato. Se eu estiver falando da glicólise, por exemplo, a enzima é a exoquinase, que é uma enzima que a gente já comentou na aula sobre respiração celular. Já se eu estiver falando de uma reação contrária, tá? Eu vou estar falando de uma enzima, que no caso seria na gliconeogênese, eu estaria falando de uma enzima chamada de glicose 6-fosfatase, uma enzima muito importante que a gente também vai estar abordando ela em outras aulas, tá? Outra reação que é irreversível, frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Você vê aqui, ó, frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Em se tratando de glicólise, o nome da enzima é a fosfofrutoquinase. Em se tratando de gliconeogênese, que é o oposto, onde a frutose 1,6-bifosfato é convertida em frutose 6-fosfato, o nome da enzima vai ser a frutose 1,6-bifosfatase. Interessante isso, né? E por fim, uma aqui, ó, fosfenolpiruvato em piruvato. Em se tratando de glicólise, o nome da enzima é a piruvato quinase, que é a enzima que inclusive foi comentada na aula sobre a glicólise. Em se tratando de gliconeogênese, que é a reação a reação oposta, nesse quesito aqui irão existir 2 enzimas que vão ser bem interessantes. Uma que participa da reação direta e outra que participa de uma reação intermediária. Eu tenho aqui a piruvato carboxilase, que participa de uma reação intermediária para formar o oxaloacetato, por exemplo. E eu tenho a fosfenolpiruvato carboxiquinase, que se faz com que ocorra a formação de fosfenolpiruvato. Ou seja, literalmente existem enzimas específicas e enzimas compartilhadas com relação à gliconeogênese e glicólise, tá? Então, quando a gente vai ver esse processo, literalmente a gente estuda essas reações irreversíveis. Como é que elas acontecem? Como foi que piruvato se tornou fosfenolpiruvato?
Como foi que frutose 1,6-bifosfato se tornou frutose 6-fosfato? Como foi que frutose 6-fosfato se tornou glicose 6-fosfato? E por fim, como foi que glicose 6-fosfato se tornou a molécula de glicose? Ok? Então aqui a gente vê, por exemplo, uma reação que é bem interessante, tá? Que é a reação do piruvato, né? Já fazendo aqui o início das reações, de quando o piruvato ele se torna oxaloacetato. Beleza? Só que tem um pequeno detalhe, né? Antes do piruvato se tornar oxaloacetato, o piruvato ele não existia. Quem existia era o lactato, que é o precursor do processo de gliconeogênese. Então aconteceu aqui a redução de uma molécula de NAD, que se tornou NADH e virou piruvato. Esse piruvato ele entra para dentro da mitocôndria, tá? E lá esse piruvato ele vai ser convertido na molécula de oxaloacetato. Para isso, algumas enzimas irão estar participando desse processo. Eu tenho uma piruvato carboxilase, tá? E essa enzima ela é interessante que, para poder ela acontecer, por exemplo, a ligação porque o que vai acontecer aqui, pessoal, é também uma carboxilação. Um grupo CO2 vai entrar dentro da molécula de piruvato. Esse CO2 ele vem do bicarbonato. Então, para poder acontecer essa ligação do bicarbonato, o CO2 do bicarbonato à molécula de piruvato, uma enzima, uma proteína ou melhor, participa desse processo, que é a biotina. Então você percebe aqui que para poder o bicarbonato liberar o CO2 para poder fazer parte do piruvato, ocorre uma reaçãozinha intermediária, onde aqui eu tenho o grupo CO2 do bicarbonato sendo unido à molécula de biotina, que está associada à enzima, que por sua vez vai ser interessante para poder se ligar e formar o oxaloacetato. Beleza? A ação da biotina na reação da carboxilase, tá? Então, para poder acontecer a carboxilase do piruvato, ou seja, a união de uma molécula de dióxido de carbono ao piruvato, foi preciso que acontecesse uma reação intermediária, onde essa proteína biotina ela foi um intermediário de recepção deste componente que é o dióxido de carbono, para poder depois se unir ao piruvato, tá? E consequentemente formar o oxaloacetato. Então a biotina junto com a enzima volta ao normal. Beleza? Então eu tenho a biotina junto com a enzima aqui, aí acontece a reação com o bicarbonato ligando a um grupo CO2 e depois esse CO2 passa para a molécula de piruvato e consequentemente forma o oxaloacetato. O oxaloacetato formado, aí vai conseguir a via gliconeogênica, tá? Que é o seguinte, o piruvato se tornou o oxaloacetato. Agora, o oxaloacetato vai ter que se tornar o fosfenol piruvato. Então, aquela molécula de CO2 que tinha entrado por conta do bicarbonato acaba sendo liberada, tá? Então, ocorre uma descarboxilação. E essa reação ela é acelerada, é catalisada por uma enzima chamada de fosfenol carboxiquinase mitocondrial. Daqui a pouco eu vou citar uma mesma enzima como essa, só que a nível de citoplasma. Então, oxaloacetato é descarboxilado e depois fosforilado. Então, acontece uma descarboxilação e depois uma adição de fosfato no componente que está sendo formado para poder formar o fosfenol piruvato. Interessante que aqui você percebe que houve gasto de ATP, beleza? Então, gasto ATP, como eu estou falando aí de muitos piruvatos, de 2 piruvatos, por exemplo, eu posso dizer que gastou 2 ATPs, tá? Então, aqui, ó, você vê essa reação acontecendo aqui, tá? E você também vê essa reação acontecendo aqui, tá? Então, ela é muito semelhante. Entretanto, é interessante que você perceber que alguns piruvatos, eles podem se tornar o oxaloacetato e depois em malato, e alguns piruvatos podem se tornar oxaloacetato e depois em fosfenol piruvato, tá? Então, aqui, ó, você vê, por exemplo, que o oxaloacetato se tornou malato.
O nome da enzima que possibilitou essa conversão é a malato desidrogenase mitocondrial. De um lado eu tenho a fosfenol piruvato carboxilase mitocondrial, do outro lado eu tenho a malato desidrogenase mitocondrial. O malato consegue sair de dentro da mitocôndria, assim como o fosfenol piruvato, tá? Então aqui o piruvato carboxilase, dentro da via da gliconeogênese, catalisa a reação. Piruvato, tá? Acontece essa descarboxilação, gasta ATP, forma no caso do piruvato, para o oxaloacetato, aconteceu uma carboxilação e depois acontece uma descarboxilação, quando o oxaloacetato ele vai virar o fosfenol piruvato, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a fosfenol carboxiquinase mitocondrial, que vai catalisar justamente isso. Agora tem um pequeno detalhe. Se eu estiver falando acerca da conversão de piruvato a nível de fosfenol piruvato, você está percebendo que houve gasto de GTP. Se eu estiver falando de piruvato advindo, por exemplo, para malato, tá? E não para poder formar fosfenol piruvato, vai haver gasto de ATP. Isso tudo, galera, são processos metabólicos e são detalhes bem pontuais, ok? Então aqui eu tenho a piruvato carboxilase, tá? E eu tenho a fosfenol carboxiquinase, uma utilizando ATP, a outra utilizando GTP, nessas duas reações que estão acontecendo aqui. Na reação que está formando o fosfenol piruvato a partir do oxaloacetato, gasta GTP. Na reação que está acontecendo a conversão de oxaloacetato em malato, gasta ATP, beleza? Então aqui eu tenho novamente a imagem geral das reações irreversíveis, ou seja, as reações que são proporcionadas por enzimas diferentes da glicólise, e a gente está aqui, ó, aonde o fosfenol piruvato ele foi formado a partir, por exemplo, do lactato, tá? E agora eu tenho aqui, por exemplo, a conversão de outra reação irreversível da frutose 1,6 bifosfato em frutose 6 fosfato, que é essa reação aqui, ó, frutose 1,6 bifosfato em frutose 6 fosfato. Essa reação ela vai ser mediada pela enzima frutose 1,6 bifosfatase. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui a liberação de um fosfato inorgânico. Ou seja, vai acontecer produção de ATP aqui, tá? Então aqui eu tenho a fosfofrutoquinase, que no caso também é uma enzima que vai estar a nível de glicólise, e eu tenho a frutose 1,6 bifosfatase, que vai estar na via da gliconeogênese, tá? Formando, portanto, a frutose 6 fosfato. Então, literalmente, o que acontece é a extração de uma molécula de fósforo da molécula da frutose 1,6 bifosfato. Isso é bem interessante porque na próxima aula a gente vai estar falando acerca de glicogênese e tu vai perceber que entre frutose 6-fosfato e frutose 1,6 bifosfato ainda ocorre uma reação intermediária, ok? Então se formou, por exemplo, aí a frutose 6-fosfato, beleza? Aqui eu tenho, a nível de glicólise, por exemplo, glicose se tornando glicose 6-fosfato, aonde a enzima hexoxinase acabou participando. Na via da gliconeogênese, acontece a participação da enzima glicose 6-fosfatase. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai remover o último fosfato que estava dentro da molécula de glicose. Existe um detalhe muito importante que eu vou estar mencionando daqui a pouco, do lugar que acontece a remoção desse fosfato inorgânico. Agora, já dando spoiler, é interessante que você saiba que a gliconeogênese muscular, por exemplo, para aqui em glicose 6-fosfato. Haja vista que músculos não têm a enzima ativa glicose 6-fosfatase para possibilitar a formação de glicose. Beleza? Por essa razão é que a gente também costuma dizer que quem controla a glicemia do nosso corpo a nível de sangue é o fígado, porque é ele que cede as moléculas de glicose para a corrente sanguínea. Beleza? Então, essa
Essa reação da glicose 6-fosfato para ser convertida em glicose, ela acontece na membrana do retículo endoplasmático, tá? E é interessante que você perceba que, olha o que é que acontece, tá? Essa glicose 6-fosfato, ela entra por um canal chamado de T1. Aqui dentro acontece a ação da enzima glicose 6-fosfatase, que separa o fosfato inorgânico, que faz com que ele retorne para o citoplasma pelo canal T2 e a glicose saia pelo canal T3. E a glicose vai sair, vai sair da membrana plasmática pelo canal GLUT2. Então, essa etapa de glicose 6-fosfato se tornar glicose acontece na membrana do retículo endoplasmático. É até bom você anotar essa informação. Beleza? E a glicose acabou sendo formada. Vários fatores interferem no processo de gliconeogênese, tá? Então, existem várias regulações do processo de gliconeogênese, ou seja, regulações aloestéricas. Essas moléculas podem seguir, por exemplo, outros caminhos metabólicos. Modificações covalentes, por exemplo, fosforilação. Dependendo da necessidade metabólica, essas moléculas elas podem retornar para o processo, inclusive, de respiração celular. Tipo, frutose 6-fosfato, acabou de se tornar glicose 6-fosfato? Não, dependendo da necessidade, volta a ser frutose 6-fosfato para poder ir degradando e formar novamente ATP, tá? Transcrição gênica também é fundamental para que isso aconteça e caso também regulação hormonal, tá? Então, regulações hormonais, eu vou estar comentando depois para vocês da importância de insulina e glucagon para o processo de formação do glicogênio e degradação do glicogênio, e você vai ver que tem diversas regulações hormonais envolvidas neste aspecto. Tudo bem, gente? Então, este é o processo de glicogenólise, tá? De gliconeogênese. Que negócio de glicogenólise? De gliconeogênese. Eu espero muito que você tenha entendido, tá? São nomenclaturas bem mais detalhadas. O ideal é que você crie um mapa mental desta aula, tá? E eu me coloco à disposição para tirar de mais dúvidas, tá? Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula.